Então, assim, o direito de família, ele é uma área que a gente não tem, assim, decisões é, parametrais, né? A gente tem, para um mesmo assunto, várias decisões, e isso não é ruim, né? Eu costumo dizer que isso é bom porque a gente consegue desenvolver teses em cima disso. O direito de um não é igual ao de outro, apesar de ter uma mesma base. Então, a forma como eu decido guarda para uma família não é a mesma que pode se aplicar a uma outra, a mesma coisa com relação a alimentos, né? E com isso a gente consegue ter um direito amplo e que abrange, né, que abarca todos nós. E a gente consegue, então, discutir assuntos específicos de formas diferentes. Claro, a gente tem lá algumas situações que servem como norte, né? Algumas coisas que são meio que iguais para todo mundo, mas o caso concreto ele é analisado de forma especial. E a gente tem, então, dentro aí do direito de família, a questão correlacionada a pessoas que têm filhos. Então, o casal deu certo ou não deu, casou ou não casou, ou deixou de casar. Se eles tiveram filhos, eles têm uma relação aí que vai durar para sempre, né? A gente tem uma entidade familiar que ela nunca vai se desfazer, ela vai permanecer aí ao longo do tempo. E quando a gente fala de criança, a gente fala em exercício do poder familiar por esses pais. Que o que é? São aqueles direitos e deveres que os pais têm em relação não só à pessoa dos seus filhos, mas também aos seus bens. Então, a esses pais cabe, né, a obrigação legal de criá-los, de educá-los e de exercer a guarda. Porque quando a gente tem o pleno exercício do poder familiar, é daí que decorre, então, as relações de guarda e de convivência. Antigamente, a gente não tinha esse nome, né? Era chamado de pátrio poder, porque quem exercia, na verdade, o poder era o homem. A mulher, ela era um acessório, então, primeiro se decidiam os homens, depois ela participava. E aí, com a evolução, né, quando a gente teve o advento da Constituição Federal de 88, a mulher ganhou o seu papel de destaque merecido e ela passou, então, a participar realmente da criação, educação, né, das decisões com relação aos filhos, e em 2002 o legislador sabiamente trocou esse nome, passando então a chamar poder familiar. Eu elenquei aqui no slide os atributos do poder familiar que estão no Código Civil, para quem quiser depois dar uma estudadinha, mas é basicamente isso, né? É o que o cuidar, é o educar, representar ou assistir os seus filhos e fazer o exercício da guarda, que é o nosso tópico seguinte. Quando a gente fala em guarda, a gente tem hoje na legislação a orientação de que essa guarda ela seja compartilhada. O que é isso? Tanto o pai quanto a mãe, ou pai e pai, mãe e mãe, né, que hoje nós temos vários arranjos familiares, eles conjuntamente decidem as questões relacionadas aos seus filhos. E isso vai influenciar nas questões relativas à pandemia. Por quê? Porque a gente tem visto aí algumas pessoas que querem tomar decisões unilateralmente sem observar essa questão da guarda compartilhada. Se é assim fixado em juízo, ou ordinariamente assim é feito, os dois têm que sentar, conversar e decidir conjuntamente tudo aquilo que se refere ao bem-estar do seu filho. Então, veja, se você vai lá, tem uma sentença judicial, seja por acordo ou por decisão, e que diz a guarda é compartilhada e vocês decidem igualmente, aquela pessoa que detém a moradia da criança, que não se confunde, né, com guarda unilateral. A guarda unilateral é quando só um pai realmente exerce os poderes sobre o filho, e isso se dá normalmente em questões excepcionais, situações excepcionais, né? Ou um pai que, por exemplo, não quer exercer esse poder familiar ou não pode. Isso é comum quando, por exemplo, um dos genitores mora fora do Brasil, né? Ele não tem condição de estar presente, então ele abre mão da guarda compartilhada e tem então só uma guarda unilateral. E aí então acabam surgindo essas questões relativas ao que pode ou que não pode ser feito nesse período. A gente tem então, por exemplo,
essa questão muito difícil do isolamento, né? Ah, não pode sair de casa. Na verdade, não é bem isso, né? A gente tem uma orientação de que se evite ficar circulando. E com isso, o direito de convivência ou de visita, a depender da situação, vem sendo prejudicado. Porque nós temos alguns genitores que são os guardiões, que detêm a moradia, que dizem, olha, no dia, então, que você deveria ficar com ele, aquele final de semana que foi estabelecido, não vai levar a criança. E isso não pode ser feito. Isso não pode ser feito de uma forma sem ser conversado, sem ter um motivo plausível. Se isso for necessário, o Poder Judiciário tem toda a condição de analisar o caso e, se for o caso, alterar a forma como essa convivência esteja regulamentada. Mas a parte, ela nunca pode fazer isso por si própria. Ela está prejudicando não apenas o direito desse genitor, mas da própria criança. O direito à convivência familiar, como eu disse, ele é estabelecido na Constituição. Nós temos isso também no ECA. O direito de convivência familiar é garantido à criança. Então, aquele genitor que acha que está ajudando, que está fazendo certo, ele pode estar causando um prejuízo para o seu filho para um outro lado. E também para si próprio, porque, veja, aquele genitor que ele descumpre sem motivo aparente uma ordem judicial, ele pode ter prejudicado, inclusive, as suas relações com esse menor, tá? Pode haver uma modificação de guarda, a gente pode, inclusive, pedir aplicação de uma multa diária por descumprimento. Então, ainda que a gente faça as coisas, né, pensando que está fazendo certo, você pode estar causando um prejuízo maior. Então, qual que é a orientação que eu costumo dar para os meus clientes? Tá com dúvida? Liga para o outro genitor, conversa, explica as suas razões e tentem chegar ao meio termo. Se não for possível, leva-se o assunto ao judiciário, tá? A gente tem que sempre lembrar que para os pais, especialmente na guarda compartilhada, né, esse convívio ele tem que ser feito de uma forma equilibrada. Então, veja, nós já temos aqui em São Paulo uma ordem de isolamento que dura 30 dias. Você imagina esse pai ou essa mãe que não convive com quem não mora essa criança 30 dias sem ver? E para essa criança também, porque a gente sabe, a gente sente saudade, né? As relações familiares, elas vão se fortalecendo com o convívio. Então, ainda que a gente tenha a possibilidade e a faculdade de deixar essa criança, por exemplo, ter um contato remoto com esse outro genitor, não é a mesma coisa. Então, é recomendável que se verifique a situação no caso concreto. Se não existir assim uma situação de risco iminente, eu não vejo razão para se proibir esse convívio mesmo com a ordem de isolamento, tá? Com relação à obrigação alimentar, também é importante a gente fazer aqui uma observação, porque todo mundo sabe, tem muita gente sem trabalhar, muita gente que teve o salário reduzido, gente que está até sem salário, né? Porque os contratos podem ter sido suspensos, então está dependendo aí de auxílio governamental. E aí chega o problema do devo ou não devo continuar pagando os alimentos para o meu filho, ou eventualmente para o meu credor, que seja, por exemplo, um ex-marido ou uma ex-mulher. E a resposta que eu vou dar para vocês é: tem que continuar pagando. A obrigação alimentar, ela decorre, né, do princípio da dignidade humana. Que é isso? O que é? É que a pessoa tem que ter uma vida digna. Então, esses alimentos, eles não podem deixar de ser pagos nem em caso de desemprego. Se isso acontecer, quem é o devedor, ele deve ingressar com uma ação pedindo aí, seja uma revisão ou uma exoneração, a depender da situação, mas isso é uma decisão judicial. Claro, os pais podem conversar, olha, minha situação atual é essa, eu estou ganhando, né, sei lá, 50% do que eu estava ganhando, não vai dar para pagar na integralidade, eles até podem. Mas o recomendável é, uma vez que a gente tenha uma sentença judicial estabelecendo o valor dos alimentos, só por sentença judicial é que a gente modifica, ainda que seja por um período curto.
Então, os pais conversam e falam, olha, enquanto perdurar a situação de pandemia, eu vou pagar X reais. Não tem problema, não precisa um processar o outro. Faz-se um acordo e leva-se isso para homologação judicial. O juiz vai lá e diz, está ok, sem problema. Porque se isso for feito verbalmente, amanhã ou depois as partes brigam, se desentendem, esse credor ele tem direito de exigir essa diferença. E a gente sabe que para quando tem o devedor de alimentos está insolvente, uma das penalidades é a ordem de prisão. Ainda que a gente também tenha uma ordem de prisão agora nesse período de pandemia diferenciada, né? Nesse projeto-lei que eu comentei com você, existe lá a votação para que essa prisão seja domiciliar nesse período, né? Isso vai até dia 30 de outubro de 2020, mas o fato é que a pessoa vai ter o seu direito de ir e vir limitado e não vai resolver o problema. Então, a gente tem que prestar muita atenção, principalmente o devedor, para não se colocar num problema maior, sendo que tem um jeito muito mais simples de se resolver, que é através de um acordo judicial. Eu costumo até dizer para as pessoas o seguinte: às vezes o valor da pensão ele é muito baixo, né? Ele mal dá para aquelas despesas daquela criança. Então faz o seguinte: paga reduzido agora e depois você acerta lá na frente. A gente pode fazer um acordo dizendo, depois que passar esse período que você já tiver se reestabelecido, você acaba pagando isso de volta e pelo menos não causa um prejuízo tão grande. É importante a gente lembrar, quando a gente fala de fixação de alimentos, a gente tem sempre o trinômio que é possibilidade, necessidade e proporcionalidade. Então, paga os alimentos na proporção também do que você ganha. Então, se eu tenho uma redução salarial significativa e isso vai trazer um prejuízo para o meu próprio sustento, o juiz vai sim considerar essa situação. É lógico que ele também vai considerar a situação do credor, ainda mais numa situação de criança, né, que ele não pode prover o próprio sustento. São raras as situações, né? Nós temos pequenos prodígios na televisão, né, que são cantores e tudo mais. Esses daí até estariam fora desse tipo de proteção, porque eles são autossuficientes. Mas para a criança comum, ela depende 100% dos seus pais. E é a obrigação do pai e da mãe, ou pai e pai, mãe e mãe, vou sempre ressaltar aqui, porque a gente tem que lembrar e prestigiar todos os modelos familiares, que eles dois têm que contribuir. Então, não é um só, porque às vezes também a pessoa fica pensando assim, mas a mãe, que nem essa questão do auxílio emergencial, né? A mãe está ganhando 2 vezes o que eu ganho e mesmo assim eu tenho que pagar? Tem que pagar, porque ela também pode não ter outra renda, ela pode ter outros filhos de outros relacionamentos, e isso não vai interferir, então, na questão alimentar. Tem que ser levado a juízo para que seja tomada para esse período e até um período posterior a melhor decisão econômica para todos. E eu acho até que para um futuro tudo isso vai ser revisto, até a forma como a gente tinha de parâmetro, né? Porque até hoje a gente até falava um pouco da questão do padrão de vida. Isso é muito comum, né? Ainda mais assim, quando são questões relacionadas a pessoas de classe média, né? A pessoa fala, mas enquanto a gente era casado, fazia viagem para Disney uma vez por ano. Hoje em dia, talvez isso não seja mais possível. Então, essas famílias vão ter que se readequar e seja uma boa oportunidade dos pais sentarem, conversarem e verificarem realmente o que é essencial, o que deve ser mantido e o que pode ser modificado. Essa é uma coisa que também chama muita atenção. Eu vejo muitos comentários, né, na internet de pessoas dizendo, assim, principalmente dos devedores, eu prefiro ser preso e eu não vou pagar nada porque não é justo. Gente, não é justo com a criança. Não tem a ver com o outro genitor. Ele vai contribuir também na medida das suas possibilidades, igualmente a você. Então, conversem. Isso também pode ser acordado, como eu disse, assim como a guarda, a gente pode ser feito, o judiciário está atendendo, né, para esses casos especialmente, através até de uma tutela antecipada, né, uma tutela de urgência. Já se resolve isso imediatamente, as pessoas fazem o acordo e ajustam. Pior é deixar passar, deixar o débito ser constituído e depois não ter como justificar.
e aí você tem outras consequências, porque em vez de você, daqui a pouco, com a volta ao trabalho, e eu tenho certeza que isso vai acontecer em curto prazo, aqui em São Paulo me parece até que o governador já tem um plano mais ou menos elaborado para isso, e a gente vai voltar para a vida normal aos pouquinhos, mas a gente vai ter consequências a longo prazo. Então não adianta eu pensar assim, eu dou um desconto de 2 meses, no terceiro a pessoa volta a pagar normalmente, porque ela pode não conseguir. A gente vai ter que dar também para essas pessoas mais um fôlego. Então vamos repensar e de uma forma harmônica para que não haja problema. A gente também vou fazer aqui uma observação com relação à obrigação alimentar, porque às vezes as pessoas confundem essa questão da guarda compartilhada, achando que isso pode ser aplicado como uma moradia compartilhada. E isso no nosso ordenamento não existe. Existem sim alguns arranjos, né, de pais que residem perto, então eles tomam a decisão de, por exemplo, a criança fica uma semana com um, uma semana com outro ou a cada 15 dias, e aí eles têm uma divisão diferenciada das despesas. Porque, claro, com cada um morando numa casa, né, dividindo casa, esse tipo de despesa, ele dá uma diminuída realmente. Mas para outras, que nem com relação à escola, a plano de saúde, uniforme, essas coisas continuam sendo compartilhadas e tendo que ser divididas entre os genitores, então, proporcionalmente da forma que eles recebem, tá? Isso é importante a gente observar. Guarda compartilhada não se confunde com moradia alternada, em que pese a gente possa estabelecer isso em algumas situações. Eu também vou passar para vocês uma outra situação, que é com relação às verbas sobre as quais os alimentos incidem. E por que isso? Porque a gente tem a MP 936, que trata da parte da suspensão dos contratos de trabalho. Então, ele diz assim, e quando há suspensão, o empregador tem que pagar uma contribuição para esse funcionário, mas ele tem título, ele tem natureza indenizatória. E as verbas alimentares não incidem sobre essas verbas indenizatórias, só sobre verbas salariais. Então, isso também vai causar um problema para esse credor de alimentos e para o devedor, porque assim, ele não vai entender se ele tem que pagar ou não tem, e hoje a gente tem, então, constituído uma sentença que diz, é X reais, é X% do que ganha. Não pagou, ele vai ser devedor. Então, isso vai ser levado para o judiciário e a gente pode ter decisões de todo tipo, do juiz compreendendo que ele não tinha um salário naquele período, logo ele tinha que pagar uma outra coisa que for estabelecida, e hoje em dia a gente já tem nas decisões, perdão, nas decisões judiciais, normalmente para o caso de desemprego, né, o juiz já estabelece lá um percentual sobre salário mínimo, é muito comum a gente ver 30% do salário mínimo para esse filho, então esse mínimo tem que ser observado, né? O devedor ele tem que prestar atenção nisso. E o credor ele tem que estar atento, porque não vai haver desconto sobre verba indenizatória, então ele não vai receber. E aí vai ficar essa discussão do tinha direito, não tinha direito, isso a gente só vai saber o que vai valer de verdade quando o judiciário passar a efetivamente analisar essas questões. Por enquanto, a gente tem só algumas ideias, eu tenho alguns entendimentos, na minha opinião, não vai incidir, mas ele continua devendo e sem o ingresso de uma ação revisional, está devendo o valor integral, não tem o que justificar em função da pandemia, tá? Doutora Carla, Diga. uma questão, sem nada de termos técnicos, porque eu sou uma leiga, Fique à mas vontade. ouve-se dizer que a pensão alimentícia não sendo paga, então pode-se pedir a prisão daquela parte que não pagou. Nesse momento, a pessoa está sem emprego, sem dinheiro, sem, né, e não houve entendimento. E daí, isso vai vigorar? Vai vigorar, é isso que eu estou te explicando. Os alimentos, por causa da sua natureza, eles não modificam em função da situação que está acontecendo. Então, eu estou desempregado, eu estou com uma situação X, eu tenho que obrigatoriamente buscar o judiciário
para pedir para o juiz revisar. Se a pessoa Então não for a atrás pessoa do sem devedor. emprego é que tem que, antes que tenha complicações, deve procurar o judiciário, certo? Exatamente. Tá bem, é Porque só para ficar claro. porque assim, se ele ficar esperando muito, Tânia, primeiro que isso vira uma bola de neve. Depois fica muito mais difícil de se conversar, de se negociar, né? Então, se ele já leva ao judiciário de imediato, o juiz já pode, de repente, apreciar, por isso que eu te falei, dar o que a gente chamava antigamente de liminar, para que, de repente, ele possa pagar um valor menor, sem ter esse risco dessa prisão, né? Mesmo a Uhum. gente hoje tendo a possibilidade aí de ser concedido uma prisão domiciliar, que é menos pior, claro, para o devedor, mas mesmo assim, ele fica impedido, né, de tentar arrumar um trabalho ou de ganhar dinheiro, né, e pagar as suas próprias contas e também suprir as necessidades desse filho ou do credor que ele tenha. Então, é Uhum. importantíssimo que as pessoas que tenham essas relações não deixem para depois, já entrem imediatamente. Tem muita gente que fica questionando, o fórum está fechado, é verdade, mas os processos são eletrônicos. Então, não há prejuízo. A gente tem condição de fazer petição, dar entrada nos pedidos. Para quem é necessitado, a Defensoria Pública está funcionando também. Basta que ele prepare lá o agendamento dele, ele explica a situação, os juízes vão apreciar sim, tá? No que não pode é ficar parado esperando para ver o que depois vai acontecer. Nesse caso, aí é o que a gente costuma dizer, né? O direito não socorre aquele que dorme. Obrigada. Outra coisa que eu queria falar para vocês é com relação a esse desemprego, então, né? Que ele não é justificativa para não pagamento, mas então ele pode servir como base, como justificativa para uma redução, observada a situação real, tá? Então, só ressalvar o que eu falei aqui com a Tânia, tem que entrar imediatamente e já buscar o seu direito para não ter nenhum outro dissabor lá na frente. A gente tem também questões que serão relacionadas, né, às relações afetivas, né, entre homens e mulheres, 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 homens e homens, que eu adoro, e que é o seguinte: imagina a situação daquela pessoa que estava para se casar. Ah, você vai lá, né, tem que ir no cartório e fazer o quê? Os proclamas do casamento. Essa habilitação, ela tem um prazo de validade de 90 dias. Então, se a gente continuar aí nesse período de isolamento, pode ser que a sua habilitação perca a validade e você tenha que fazer novamente. E, obviamente, a gente sabe que isso tem custo. Então, até nessa parte, né, das pessoas conseguirem se unir, começar um casamento, um relacionamento, ou até uma união estável, né, que a pessoa quer fazer regular, vai lá no cartório para lavrar a escritura, até nisso a gente tem um prejuízo em função da pandemia. Mas também dá para a gente pensar o seguinte: os cartórios, eles estão funcionando com esquema diferenciado, né? Então, para algumas situações urgentes, a gente consegue ligar, né, no cartório. Alguns estão atendendo, outros não, né, Cíntia? Em É algumas situações. verdade. A gente às vezes tem, eles falam assim, ah, dá para tirar pela internet a certidão, não tem problema, mas o sistema está fora do ar, a gente não consegue contato, não é tão simples assim, apesar da tecnologia toda que nos assiste. Mas, em algumas situações, sim, a gente pode, a depender da situação de urgência, ligar, pedir para o tabelião atender, ele marca com horário especial, né? E aí a gente consegue alguns atos realizar. E por que isso? Porque, por exemplo, numa situação em que a pessoa precisa casar, imagina, ela, o seu namorado, o seu noivo, enfim, seu companheiro já, ele vai ser transferido para o exterior e para você poder ir junto, eles têm que estar casados, porque para você regularizar a sua situação fora do Brasil. Então você tem que casar, e senão você não consegue o visto de permanência e tudo mais. Como é que faz isso com o cartório fechado, né? Então, assim, claro, a gente tem que lembrar que para casamento as coisas são, essa solenidade, ela tem que ser feita de portas abertas, com testemunhas, né? Nós precisamos de duas testemunhas para referendar aquilo, que foi espontâneo.
Então, tem toda essa situação que a gente precisa cuidar, né, ver essa questão de saúde para que o direito dessa pessoa não seja prejudicado. Então, outra coisa para a gente pensar, se isso continuar, prorrogar por muito tempo, até esse tipo de questão pode vir a ser prejudicada, né? A pessoa vai, o outro não vai, aí vai voltar para o Brasil para casar, qual o custo disso? Apesar de que hoje ninguém vai sair de avião para lugar nenhum, né? Creio eu que só em Quase. situações muito específicas, né, Tânia? Você que mora fora. Atualmente tem acho que só 2 voos para cá por semana e tinha diariamente 2 de São Paulo saindo. Mas não, você disse que algum cartório pode estar funcionando para casamento e tal, mas esses alguns cartórios que podem estar funcionando tem também espaço físico, distância, essa coisa toda, é isso? Pois é, é por isso que eu te falei também. É a preocupação de se o espaço físico do cartório efetivamente é seguro para a realização daquele ato. A maioria dos cartórios que a gente conhece, eles têm espaços pequenos. Então, teria que ser feito de uma forma diferenciada. O cartório tem que abrir um espaço lá dentro, deixa a porta aberta. Então, por exemplo, na entrada, onde você tem aquele monte de cadeiras que as pessoas ficam esperando, ali ele pode ser adequado para isso, né? Então, você vai ter lá o juiz de paz, as partes, todos numa distância física que seja adequada, de máscara, né, de preferência, e aí dá para realizar. O problema é que a gente tem aí, de repente, a pessoa vê a porta aberta, uma outra pessoa que está passando entra, então a gente tem alguns cuidados a serem tomados, mas em princípio eu creio que não haja problema, até porque também a gente pode fazer o casamento em ambiente particular, privado, de portas abertas, né? Mas também isso demanda custo, porque para o juiz de paz ir fazer o casamento em outro lugar, o custo é maior. Então, seria mais adequado que os cartórios realmente adequassem os seus espaços para isso. Mas eu acredito que não vai ter grande problema, porque a maioria das pessoas deve aguardar um pouco mais, né? Se não, porque assim, mesmo se você pensar em festa, as festas estão sendo adiadas, a gente tem visto também isso, né? As pessoas não têm mantido as suas datas de festa para tão perto. Eu tenho conhecimento de pessoas que iam se casar, por exemplo, agora em abril e já postergaram isso para agosto. E creio eu que talvez procurem uma data mais para frente, porque até a gente descobrir se isso, quando essa transmissão viral vai realmente ser estancada, talvez demore um pouco mais e a gente não tem vacina. E não é Sim, mas pelo adequado. menos eles podem casar no cartório. Sim, no Depois civil não tem, realiza. não tem problema. Mas eu estou dizendo assim, porque alguns querem fazer a cerimônia junto, né? Faz a cerimônia civil e religiosa no mesmo ato. Então, Uhum, às vezes, as pessoas estavam se preparando para isso. Então, por isso que eu falei, tudo vai ser uma readequação. Se há necessidade, já queremos nos casar no civil, não tem problema, a gente tem como resolver. O tabelião ele tem que dar um jeito, ele tem que se dispor a atender essas pessoas à necessidade delas, tá? É isso que pelo menos a gente tem de orientação. Por isso que eu não vou casar agora, tá, gente? Eu também vou postergar meu matrimônio, já não aconteceu, mas, né, a gente nunca sabe. Algumas outras pessoas têm lá as suas razões pessoais, íntimas, né, que podem querer fazer isso. E eu também Como anotei tem aqui essa para você. questão Oi, desculpa. do casamento, né? Que você precisa correr os proclamas e tudo isso. Então, geralmente já é agendada essa data junto ao cartório, junto ao tabelião, verifica-se até a disponibilidade para que a pessoa possa fazer esse agendamento. E como os cartórios em geral estão trabalhando remotamente, mas com um pessoal reduzido, tudo isso, então, às vezes, eu acredito que consiga, até dentro do próprio cartório, com o horário agendado e tudo mais, a conseguir realizar cerimônias, né? Mas você tem que também pensar agora, se a gente der entrada nos proclamas hoje, eles vão fazer? Ou eles vão pedir para a gente para postergar mais um pouquinho? Espera terminar o isolamento, né? A gente não sabe exatamente como o cartório vai reagir, né? Mas eu É que eu acho que acredito eles que estão dentro do...
analisando caso a caso, né? Caso a caso, Verificando a isso necessidade. que eu te falei, eu acho que da urgência, da necessidade efetiva, Justamente. né? É depender, por exemplo, eu vou morar na Grécia, quem dera, né? Mas a Grécia tá super controlado lá, a coisa lá não tá tão mal, então eu posso pegar um avião e ir para a Grécia, que tudo, né? É uma maravilha. Mas então, numa situação desse tipo, eu acho que os cartórios vão também, tem que analisar. E se por acaso, né, gente, não acontecer, o cartório não respondeu positivamente, a gente tem o judiciário, corre lá e fala para o juiz, fala, meu, ele tem que me atender. E o juiz vai te dar a ordem, tá? Não vai ter problema com relação a isso. Com relação também, ainda com relação às relações afetivas também, a gente tem que lembrar que se existir uma situação de divórcio sem partilha de bens, né, para contrair novas núpcias, deve ser observado obrigatoriamente o regime da separação de bens. Então, às vezes, a pessoa também está nessa situação, ia dar entrada num divórcio consensual, né? No caso de quando as pessoas não têm filhos menores, é possível fazer isso no cartório. Mas poxa vida, agora já não vai dar mais. O outro fala, agora eu já não tenho dinheiro para pagar a escritura. Isso tem que ser levado ao judiciário. O juiz até pode, de repente, também, em sede de antecipação de tutela, decretar esse divórcio, tá? Deixando essa partilha de bens para depois, porque as pessoas não têm todos os documentos ali, mas infelizmente há que se observar então que vai ter esse impedimento, né? Não posso mudar o regime, tem que obrigatoriamente então observar o regime da separação de bens. Então, é uma outra chateação que também pode ser feita. Essa aqui eu acho um pouco mais difícil, mas é uma situação que pode acontecer. Com relação aqui também, eu coloquei para vocês questões de sucessão. Eu sei que no Brasil a gente não gosta muito de falar de morte, poucas são as pessoas que fazem testamento, mas a gente sabe que hoje, com essa situação de será que eu morro? Será que eu pego o vírus? Se eu for contaminado, será que eu vou nessa? Ou será que eu vou conseguir sobreviver? Pode ter pessoas aí pensando em fazer testamento. E aí a gente chega no problema de novo da questão de testemunhas, né? Porque os testamentos, eles têm que ter presencialmente testemunhas para referendar aquilo que foi dito, para ir lá e confirmar, olha, a pessoa sabia o que estava dizendo, fez porque quis, não tinha ninguém pressionando, né? Não houve erro, não houve... aí ela não foi obrigada a Coação. nada, uma coação, né, Cíntia? Bem lembrada, a palavra tinha sumido na minha cabeça. Posso aproveitar e fazer uma pergunta sobre testamento? Diga. Não existe idade para que você possa fazer um testamento, pode ser a qualquer hora. A maior de 16 anos, tendo plena capacidade, pode testar. Ok. Eu posso ter 90 anos, eu posso testar desde que eu esteja bem, que eu saiba exatamente o que eu estou fazendo. Eu posso fazer um testamento no Brasil morando fora? Você pode fazer no consulado, né? Não há problema. Certo. Tá? Só vai ter que ser observado as mesmas regras, né? Então, você tem que estar lá de livre e espontânea vontade, observar, né, se você tem herdeiros ou não, para os limites do que você pode testar, mas de qualquer forma você pode fazer sim. E a gente tem a questão específica, né, por exemplo, do testamento particular, que as pessoas falam assim, mas tudo bem, eu estou em casa, né, eu faço lá a mão, mas quem vai ser sua testemunha? Os parentes, né, cônjuge, ascendente, descendentes, colaterais, eles não podem ser testemunhas desses atos. Então, também tem essa dificuldade. Ou para as pessoas que moram só. Né? A gente tem muitos idosos aí que estão morando sozinhos e, de repente, querem fazer um testamento, não tem condição. Então, o melhor é que, nessa situação, procura um advogado, ele vai te dar toda a orientação, ele vai te conduzir até o cartório para fazer isso. O testamento público, ele é uma boa opção, né? O tabelião tem fé pública, então ele vai atestar a condição daquela pessoa, que ela fez porque quis, né? Declarou expressamente sua vontade, e isso também pode ser feito com data e horários marcados, tá? Obrigada. Para aquelas Eu estou pessoas... pensando já fazer o meu.
Bom, você sabe que eu Sim. sempre digo, não é toda situação ruim que leva a coisas ruins. O testamento, ele é muito importante, especialmente para aquelas pessoas que, por exemplo, que não têm descendentes, né? E não tem mais os ascendentes. Eu vou deixar o que eu tenho para quem? Para o Estado? Não, eu E posso quando você até nem tem deixar nada quase para deixar também, é menos problema. menos problemático, mas às vezes você pode ter lá uma aplicação financeira, né? Que seja aí o seu recurso, e aí ninguém sabe. Então é sempre bom fazer isso. Ô, E para Carla, aquelas coisas. Oi. em termos de custos também, né, não só, claro, o desgaste, né? Por exemplo, eu tenho uma filha única, né? Uhum. Então, e meu marido tem 60 anos, eu já passei de 50, então a gente se preocupa que, e ela não tem irmãos e não tem ninguém. Então, assim, a gente se preocupa, hoje é um tema, né? Passa pela Uhum. nossa cabeça. Se acontece alguma coisa com a gente, ela ter todo o desgaste logo depois de perder pais e tal, de passar por isso, porque eu também fui filha única, eu sei como é duro ser única e ter que cuidar de tudo, né? Uhum. Então, em termos de custo, de desgaste emocional, eu acho que fazer um testamento é melhor, porque vai ser, eu acho que, mais fácil para ela ou não? E em Não, termos de custo financeiro, também tem essa diferença. Não, em termos de facilidade, o melhor seria que vocês já fizessem a doação do patrimônio para ela, Tá, mas com a reserva de cláusula de usufruto. sim. Uhum. Tá? Esse aí seria o mais simples, porque aí quando vocês vierem a fazer o passamento, ela não precisa nem fazer abertura de inventário, já vai estar tudo no nome dela, fica tudo mais tranquilo, tá? Tá, Esse tipo de coisa a gente recomenda se, por exemplo, você quisesse deixar alguma parte, por exemplo, um sobrinho, tá. né? Porque, em princípio, a sua filha vai receber na integralidade todo o patrimônio de vocês. Então, para ela, nesse ponto, não modifica. A doação, sim, eu acho que é mais viável, só para deixar isso mais tranquilo, justamente porque quando do falecimento de um, dos dois, é um momento muito difícil, né? Então, você tem como pular essa etapa e já deixar resolvido, mas sempre com a reserva de usufruto, nunca Uhum. sem ela. Em termos de custo, é quase a mesma coisa? 4% nas duas situações, né? Tá. Então não tem diferenciação. E mais o custo da escritura que você já teria normalmente. Então não é algo que vai Os custos para inviabilizar. o governo é a mesma coisa, basicamente. O do advogado que eventualmente vai assistir tem que ver a época, né, de acordo com o trabalho que vai dar. Mas para o governo é tabelado, né? Então vai depender do valor dos bens, eles têm uma tabela X lá que vai ser aplicado, não tem muito como escapar, né? Ok, obrigada. Até o próprio tabelionato de notas, onde geralmente é feito isso, essa doação, também é tudo tabelado. Ok. Então não tem muito assim o que se preocupar, porque o Estado nunca perde, né? Então vai estar lá a tabelinha dele, ele vai dar a mordidinha que ele precisa. A questão que você tem que pensar é, se eu faço uma doação, automaticamente eu tenho que levar isso a registro, por exemplo, se for imóvel, no registro de imóveis, então tem um custo a mais de taxa de registro. Então tem que ver se economicamente o momento é o mais adequado. Mas é algo que vocês podem pensar a longo prazo. Eu acho que é bem interessante também, Ok, obrigada. tá? Eu trago também aqui para vocês, não sei se todo mundo já ouviu falar disso, né, de codicilo, que é uma espécie de testamento, vamos chamar assim, mas para pequenos valores, né, coisas de pequena monta. Então, eu tenho um relógio que eu era do meu tataravô, que eu quero deixar para o meu sobrinho X. Eu não preciso fazer um testamento para isso, eu posso deixar por codicilo. A pessoa faz uma cartinha de próprio punho dizendo: eu, fulano de tal, na data de hoje, que é o dia tal, não sei o quê, que eu tô bem, eu fiquei pensando aqui, eu resolvi fazer desse jeito a distribuição. E isso pode ser feito, a pessoa deixa lá guardadinho e quando ela vê a passar, alguém dá cumprimento àquilo, tá? Isso também é uma outra possibilidade, porque justamente a gente fala, não tenho nada, né? Mas às vezes você tem, por exemplo, um quadro, que pode ser uma obra de arte não muito expressiva, mas que você queira deixar para alguém específico. Eu preciso ir no cartório fazer um testamento que vai ter um custo alto? Não necessariamente, eu deixo por codicilo, tá? Legal. Essa é uma outra possibilidade também. E eu trouxe aqui para finalizar com vocês
Então, as disposições do projeto-lei que eu falei no começo, o 1179, né, que é para esse período aqui do coronavírus, né, um regime jurídico emergencial transitório, que então a gente tem a questão da prisão do devedor de alimentos, que nós falamos um pouco atrás, né, que ela vai ser feita a prisão domiciliar até o dia 30 de outubro, e também com relação às sucessões, porque é o seguinte, nós temos um prazo para quando a pessoa morre para noticiar esse óbito e fazer um inventário, seja judicial ou extrajudicial. Esse prazo ele é de 60 dias. E nesse período, então, como a gente tem essas dificuldades de levantar documentação, coisa do tipo, eles estão prorrogando, então, esse prazo para 30 de outubro, para que as pessoas não tenham problema de multa. Porque o Estado, quando você não faz isso do prazo, ele cobra uma multa de 10%, além de juros e correção sobre o imposto devido. Então, isso é bem importante para que as pessoas tenham um pouco mais de tranquilidade. Às vezes a gente não está financeiramente preparado ou vai precisar esperar pegar o dinheiro que essa pessoa que faleceu morreu, né? Às vezes a pessoa deixou uma poupancinha que é suficiente para resolver essas questões. Então, esse prazo aí, ele é bem satisfatório e eu acho que vai atender bem aos direitos sucessórios das pessoas. Era isso que eu tinha para falar com vocês. Eu fico, então, disponível para que vocês façam perguntas, se vocês tiverem dúvidas.